Professor Antônio Delfim Neto, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, você está bem, Thaís? Tô ótima. Professor, o que o senhor achou? Qual a sua avaliação do discurso ontem do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU? Eu acho que o Bolsonaro tentou se defender de todas as formas. Na verdade, ele tem muito pouco apreço pela verdade. Pela verdade, pelo menos que nós vemos. Porque eu acredito que a verdade que ele vê não é a verdade que nós vemos. Ele vê o mundo, na minha opinião, de uma maneira um pouco deformada. Ele tem preconceitos identitários muito grandes. Ele tem uma concepção do mundo fixa e, na minha opinião, corrompida por uma visão ideológica e religiosa que torna muito difícil a compreensão. De qualquer forma, eu acho o seguinte: ontem, pelo menos na televisão, eu vi que há um exagero óbvio, quer dizer, dá a impressão de que o aquecimento global foi do mundo, não é do Brasil, do mundo, foi produzido pelo Bolsonaro. Eu acho que há uma extravagância, um exagero. É evidente que desde a metade do século passado, muito antes, na metade do século XIX, as pessoas descobriram que a atividade humana estava produzindo um aquecimento global da Terra que ia terminar mal. Eles estão avisando há um século que isso ia acontecer, um pouco mais de um século. Na verdade, quase 200 anos entre as primeiras conversas sobre isso. De forma que nós estamos colhendo os frutos do que fizemos. E o mundo também só entendeu isso em 70, 72, quando teve aquela conferência de Estocolmo, a partir da qual o Banco Mundial passou a usar como um critério absolutamente insuperável a acomodação entre a natureza e os projetos de desenvolvimento. Thaís, o primeiro projeto que submeteu-se a isso foi Carajás. Carajás é um projeto gigante, extremamente produtivo, extremamente eficiente e que conservou toda a natureza. O Banco Mundial só nos ajudou a financiá-lo com esse compromisso. E foi que o Brasil não é um pária, o Brasil tem trabalhado nessa direção durante anos. E agora, o que eu acho é que a forma do Bolsonaro se defender, de ignorar os fatos, de negar a realidade, isso tudo está transformando o Brasil num pária. E ontem, honestamente, eu acho que a nossa própria imprensa exagerou. Eu tive a impressão, ouvindo os gênios televisivos, de que realmente o aquecimento global começou no mundo com o Bolsonaro. Professor, eu gostaria muito a gente acabou de falar aqui, noticiar uma nova ameaça de bomba na Torre Eiffel, e o senhor que foi embaixador do Brasil num período tão rico para o nosso país, para a nossa história, foi embaixador do Brasil em Paris, eu gostaria de que tipo de sentimentos o senhor lhe ocorre agora, né, diante disso? O Macron, realmente, primeiro, a eleição do Macron foi um fato notável no mundo, não é, Cláudio? Ele não tinha partido, ele se lançou candidato com um programa interessante, mobilizou a sociedade francesa, destruiu todos os partidos, reconstruiu de uma forma ou de outra, não tem tido sucesso muito notável, tem tido sempre muita dificuldade, também é um pouco enxerido, gosta de se meter em coisas que não lhe competem e acaba tendo brigas, como teve com o Bolsonaro, de forma que agora é uma pena, porque aqui é uma outra sociedade, aqui é uma coisa civilizada e vítima desse movimento islâmico, desse movimento que, no fundo, é outro processo religioso. O mundo está caminhando para uma coisa como essa, Cláudio. Nós estamos voltando, na verdade, para a Idade Média.
Professor Antônio Delfim Neto, Pedro, bom dia. Queria saber o que o senhor achou. Como vai? Tudo bem. Queria saber o que o senhor achou dos discursos dos outros representantes de países, Trump, Xi Jinping, na Assembleia Geral da ONU, a questão do multilateralismo, né, tão falada aí na abertura da ONU. É seguida à risca ou na hora H lá são os problemas de sempre, hein, professor Delfim? Pedro, quando eu vi todas as... Não foi a do Bolsonaro, a do Trump, a do X, eu me lembrei de uma frase do Bismarck que dizia o seguinte: nunca se mente tanto como numa caçada ou na véspera de uma eleição. Todos mentiram da maneira mais brutal. Ninguém falou a verdade. A China é uma democracia. O Trump acredita que é o senhor do mundo quando destruiu, reduziu dramaticamente a potência americana. O Bolsonaro falou coisas absurdas. Nenhum deles, ninguém, nem Macron, nem... Depois eu não assisti mais, assim, um ou dois. Mas, de forma, eu vejo o seguinte: nós estamos envolvidos numa disputa religiosa. Professor Delfim, queria trazer a discussão aqui de novo para a nossa casinha, digamos, porque hoje, novamente no noticiário, volta o nome CPMF, com a possibilidade de que isso esteja sendo articulado agora pelo governo federal, com líderes no Congresso, na discussão da desoneração da folha de pagamentos. Como é que o senhor está vendo isso, professor? Eu acho que nós temos que analisar isso com cuidado, Thaís. Não há nenhum... Na verdade, a reforma tributária está ainda muito no início. As formas de tributação, Thaís, vão mudar porque o mundo mudou. Nenhuma reforma dura mais do que 10, 15, 20 anos no máximo. Essas transações, digamos, imediatas, essas transações, todas elas feitas por caminhos que só o processo da internet resolve e decide, elas têm que ser estudadas. Eu não vejo nenhuma razão para a gente impedir um estudo desse. Se você só chega ao conhecimento pesquisando, é provável, essa tem algumas inconvenientes? Eu acho que tem. Ela, por exemplo, ela altera os preços relativos, o que é uma coisa séria. Ela impede que você acredite as exportações, o que é uma outra coisa séria. Mas, na verdade, não tem nenhum imposto que seja perfeito. De forma que eu acho que estudá-los, analisá-los, investigar, é fundamental. Todo mundo fica defendendo ciência, pois ciência é uma coisa só. Procure, procure e procure. Ou seja, você não pode aceitar nada como um dado. Tudo é contestável com base na experiência. Tudo é contestável empiricamente. De forma que eu não vejo nenhuma razão, honestamente, para dizer, não, é proibido pensar na CPMF, tem cara de CPMF, focinho de CPMF, tem cara de CPMF, focinho de CPMF. Talvez seja uma outra coisa, um pouco melhor do que a CPMF. Professor Delfim, eu li ontem na Folha de São Paulo, né, naquele espaço dedicado ao que aconteceu há 50 anos no Brasil, um destaque da capa da Folha, né, com uma declaração sua. Então, o ministro da Fazenda do Brasil, Antônio Delfim Neto, rebateu o discurso do presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, que tinha falado sobre países de terceiro mundo controlarem a natalidade. O norte-americano disse ser necessária a prevenção para evitar 1 bilhão de nascimentos em 30 anos, olha só. Mas que os demais... você veja como as coisas são. McNamara tinha sido... primeiro, ele participou na Guerra do Vietnã, ele era o secretário de Defesa, jogou Nepal, fez aquela tragédia. Aí veio se redimir no Banco Mundial. Ficamos muito amigos. Na verdade, como eu disse já no início, ele nos ajudou muito. Mas ele insistia
vocês vão ter 1 bilhão de habitantes, pô. Você é maluco. Não, vocês vão ser uma China, vocês vão ser uma Índia. Então, mas como é que você... Eu estou calculando aqui. Aí no Brasil, cada mulher está deixando 5 mulheres. Pô, vocês são loucos. Você é um demófobo. Que coisa, né, professor? Hoje a nossa preocupação é com o envelhecimento cada vez maior da população, com a pirâmide invertendo, né? Hoje cada mulher, infelizmente, está deixando menos mulheres. Eu tenho uma pena do meu neto, coitado. Vai viver num regime de alto racionamento feminino. Os homens vão disputar as mulheres na bofetada. Professor Antônio Delfim Neto, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Jornal Gente. A gente volta a se falar ao longo da programação, hein? Se Deus quiser, foi uma grande alegria falar com vocês.